Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula de matemática financeira. Pessoal, eu havia falado que nós iniciaríamos na aula de hoje falando sobre juros compostos, mas antes de iniciarmos a aula de juros compostos, vamos falar um pouco sobre a HP12C, apresentar, porque a partir de agora nós vamos utilizar muito a calculadora e vamos verificar algumas informações, né, importantes sobre ela. Então, a primeira coisa, né, HP12C, essa imagem, né, que aparece para vocês, ela tem esse formato. Né, existe algumas variações, alguns modelos da HP12C. Essa é a Gold, né, mas tem também a Platinum. Tá? Como eu havia falado para vocês em aulas anteriores, é importante que vocês já tenham no celular de vocês, né, o app baixado, que é aquele app Touch RPN, tudo bem? Então, essa é a calculadora, tá? Vamos entender um pouco como que se dá o funcionamento da HP12C, então. Bom, a calculadora HP12C, moçada, ela é diferente das calculadoras tradicionais que nós estamos acostumados a utilizar, tá? Ela possui o modo RPN. E o que, que significa esse RPN? É uma notação polonesa, né? O significado é notação polonesa reversa, tá? E foi desenvolvida por esse senhor, Jan Lukasiewicz. Bom, eu não vou pronunciar aqui o sobrenome dele, né? Que é, vamos chamar de Jan. Bom, ele é um matemático polonês e desenvolveu, né, esse método RPN em 1920. Tá? Com uma forma de escrever as expressões matemáticas sem usar parênteses e colchetes, que é algo comum, né, que nós aprendemos lá desde o ensino fundamental. Apesar de ter sido desenvolvida pelo Jan, em 1976, pessoal, a HP, né, percebeu que no uso de calculadores e computadores o método dele era superior às expressões algébricas padrões. Ela comprou a patente e, a partir de 1972, iniciou o processo de produção em escala. Tá? Então, só algumas considerações com relação é, a essa calculadora. Algumas características principais. Então, a partir de 1972, né, essa HP12C, em termos de calculadora financeira, ela é a mais antiga, né, e a mais bem vendida de toda a história da HP. Agora ela possui um preço considerável aí comparado com as calculadoras que nós estamos acostumados. Por isso da importância da gente ter o app no nosso smartphone. Tá? Então, quais são as suas características, né, principais? Bom, a primeira é essa lógica RPN. Eu vou deixar claro, vou fazer aqui uma demonstração para vocês. E também, pessoal, essa calculadora ela é muito poderosa, né? Ela consegue empilhar, né, diversas em sua memória, né, ela faz tipo um empilhamento, né, de comandos. E aí, se a gente levar, a gente pode sempre resgatar, né, uma pilha sobre a outra. E aí, durante o nosso curso, a gente vai entendendo como é que funciona esse processo. Vai ser muito utilizado. No primeiro momento, pode parecer algo, vai parecer algo estranho, né? Até porque nós somos acostumados a utilizar a calculadora tradicional, mas isso vai se tornando orgânico, né, com a prática. Bom, sobre essa lógica RPN, né, o que, que a gente tem que considerar? Bom, é, na soma dos números 4 e 5, né, quando a gente utiliza uma calculadora normal, né, a lógica, obviamente, é a gente pegar, né, até mesmo fazer uma conta simples como essa, 4 mais 5 é igual a 9, né? Então, a nossa cabeça, nós fomos sempre treinados a utilizar esse padrão. E as calculadoras comuns, né, elas também seguem essa sequência. Tá? Qual é a lógica? Na lógica RPN, né, os operandos, os números,
né, devem vir sempre primeiro. Né? Então não vai existir, por exemplo, o sinal de igualdade, tá? Na calculadora, na HP12C, que é algo comum na calculadora tradicional. Para separar os números, né, a gente vai utilizar muito a tecla Enter. Tá? Por exemplo, olha essa lógica aqui RPN. Em vez da gente somar 4 mais 5 e apertar o sinal de igual para obter o resultado 9, na HP a gente vai digitar o 4, vamos teclar o Enter, na sequência o 5, tá? E aí, por último, a gente tecla o operador da soma, e aí a resposta vem. Então parece algo muito estranho, tá? Mas com o tempo, pessoal, a gente vai perceber que isso é algo. A gente vai acostumando, né? E vai ficar algo bem comum para a gente. Então, vou trazer aqui a HP 12C para a gente. E aí a gente treina essa mesma ideia aqui. Então, o que, que a gente tem? A gente tem HP agora em mãos, tá? E aqui deixa eu começar, né, zerando aqui. Depois eu vou dando algumas dicas para vocês. Mas a primeira coisa que quando a gente liga a HP12C é apertar a tecla ON, né? ON a gente liga, ON a gente desliga, tá? E aqui, só que na online e no app, toda vez que a gente aperta o ON aqui para ligar ou desligar, ele muda ali, né, o ponto, né, para vírgula. Como a gente está no Brasil, a gente bora utilizar o padrão brasileiro, que é utilizar a vírgula para os decimais. Show de bola? Então, como é que funciona essa soma, né? 4 mais 5. Então, como eu falei há pouco, ó, a gente digita o número 4, aí vai aparecer na tela. Em sequência, eu armazeno esse valor, apertando a tecla Enter. Então, o 4 ele já está empilhado ali, ele tá na memória como uma primeira pilha. Tá? Agora, ó, eu vou trazer o número 5, que é a sequência. Tá? Eu poderia empilhar novamente e dizer para a calculadora, ó, existe duas pilhas, o 4 é a primeira, o 5 é o segundo, mas ao invés de eu apertar Enter, eu venho aqui no sinal de mais, tá? No operador da soma, né? E aí a gente obtém um resultado no visor, que é o 9. Então era isso. Ao invés da gente somar, né, 4 mais 5, como a gente estava acostumado, a gente precisa utilizar esse procedimento. Toda vez que a gente faz uma operação na HP, a gente precisa, né, apagar, né, a tela, o visor, e para isso a gente aperta essa tecla aqui em laranja, função F, tá? E em seguida essa tecla aqui CLX. Na verdade, pessoal, olha só o que, que acontece. Apagou toda a memória. Na verdade, toda vez que a gente ligar HP, é importante a gente utilizar esse procedimento. FCLX. E aí ele apaga a memória, tá? Porque se você estiver trabalhando com a HP no seu formato físico, você aperta a tecla ON para desligar ela. No outro dia, quando você ligar ela novamente, ela vai aparecer com o visor, no visor a última operação. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Um detalhe aqui ainda sobre esse processo de apagar a memória dela. Quando a gente aperta essa tecla F, né, aparece aqui no visor, né, o Fzinho. Ó. A gente vai chamar, né, a gente está atrás de funções, né, essas funções F, e que estão disponíveis na calculadora na cor laranja também, tá? Então, na verdade, quando eu aperto aqui a tecla F, eu estou, na verdade, utilizando esse reg, né, que é uma função para apagar a memória. Então, na verdade, eu sempre chamo freg e aí a gente apaga a memória. Show de bola? Então, novamente, ó, como é que eu somo 4 mais 5? 4, Enter, 5, soma. Tá? Então, a gente obtém um resultado. Professor, 1 mais 1. Bom, apago aqui a memória. 1, Enter, 1, soma. É 2.
Beleza? Então, essa é a lógica RPN que nós vamos utilizar agora até o final do nosso curso. A gente tem todo tipo de operação, tá, pessoal? A gente pode fazer. Por exemplo, 3, Enter. E agora eu quero multiplicar por 3 também. Então, eu pego 3 e multiplico. Né? A gente aperta aqui, ao invés de somar, a gente aperta aqui no operador que a gente quer. Então, aqui, a tecla da multiplicação do produto vai ser igual a 9. 3 vezes 3 são 9. E assim, pessoal, a gente pode fazer qualquer operação de multiplicação, de divisão, subtração, soma. E tem muitos outros recursos que a gente vai aprendendo ao longo do curso utilizando HP. Então, muitos exercícios a partir de agora, de juros compostos, eu sempre vou trazer para a tela da nossa aula, tá? Esse recurso da HP e a gente vai aprender, né, a partir de juros compostos até o final do curso, muitas funções, né, como que a gente alcança os mesmos objetivos que a gente estivesse fazendo no caderno. Tá? Não significa dizer que a gente vai deixar de fazer exercícios manuais, a gente vai continuar fazendo, porque essa prática é importante, mas também vamos utilizar agora sempre a HP. Show de bola? Então vamos voltar aqui então para a nossa apresentação. Então, moçada, em primeiro lugar, tá? Na primeira linha da calculadora, vamos dizer assim, a primeira linha de teclas da calculadora, né, tem as principais funções que nós vamos utilizar na maior parte do curso. É sempre essa primeira linha. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a, a tecla N, né? O que é o N? O que a gente já estudou é o número de períodos, tá? É o número de períodos. O que é o I? Que também a gente já estudou lá na fórmula dos juros simples. É a nossa taxa de juros. O que é o PV? É o valor presente. Né? Então, o que a gente já estudou que aparece aqui? O FV também, o valor futuro. Tá? Tudo isso aqui a gente já estudou, que eu marquei agora. Mas vai existir ao longo do curso outras funções. Por exemplo, essa tecla PMT aqui vai servir para a gente, né, utilizando o algoritmo apropriado, calcular, por exemplo, as prestações. Tá? As prestações de um financiamento, a gente vai entender isso mais para frente quando a gente for estudar séries de pagamentos constantes, uniformes. Tá? Tem também aqui uma tecla importante, tá? Porque nós vamos utilizar, como eu já havia falado para vocês, a HP ela trabalha como se fosse o fluxo de caixa, tá, pessoal? Então, se vocês lembrarem lá do que a gente já estudou, há um fluxo de caixa, pode ser que no período inicial ela seja uma tecla aqui, ó, uma seta, perdão, para baixo, né? Quando a gente quer encontrar um valor futuro, que vai ser positivo, mas o valor presente é uma seta para baixo. Como é que nós vamos inserir as informações de um problema como esse na HP? Bom, lembra aqueles R$ 100 emprestados? A gente vai digitar lá os R$ 100, mas esse valor aqui, ó, nós precisamos informar para a HP que trata-se de uma seta para baixo. Então, depois que a gente digita esse valor 100, a gente precisa em seguida apertar essa tecla aqui, CHS, que vai servir, moçada, para trocar o sinal. Então, a gente precisa informar para HP que é uma seta no fluxo de caixa para baixo. Como é que fica isso? Deixa eu mostrar rapidamente aqui na HP novamente. Trazer ela aqui para de novo para nossa tela. Vamos supor aqui, ó, 100. E agora, ó, já que o 100 está ali sendo no nosso visor da HP, então o que, que eu faço? Então ele está positivo ali. Então eu preciso dizer para a HP que, na verdade, esse valor é uma saída no fluxo de caixa. Então a gente aperta aqui, ó, a tecla CHS. E aí, ó, o que, que acontece? Muda o sinal dela. Tá? Então a gente vai fazer vários exercícios. Isso daqui precisa estar no nosso radar sempre para que a gente
faça as operações corretamente. Então, por exemplo, o que é esse 100? É um PV? Então, ó, já informei para HP que trata-se de um valor presente no fluxo de caixa. Tá bom, pessoal? Então, vai ser super importante aqui para a gente essa a utilização da HP, lógico, né? E todos os exercícios de juros compostos, né, a gente vai fazer alguns manualmente, mas também utilizando a HP. Tudo bem, pessoal? Então, essa era rapidamente a nossa aula por enquanto. Logo mais eu volto com falando sobre os juros compostos. Até mais.